Senhor Jesus, quero te louvar e te agradecer por todos que estão aqui. Eu declaro, eu determino que aqui está o meu povo, a minha liderança, aqueles que são meus amigos, aqueles que estão comigo, estão ao meu lado. Então, meu Deus, eu quero que o Senhor me use nesta hora, nesta noite, ó Pai, segundo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Tu sabes que eu não tinha preparado isso, mas eu sei que o Senhor está nesse negócio. Esta palavra é propícia para hoje, para esta hora. Então, que ela chegue ao ponto determinado e que aconteça aqui, ó Deus, aquilo que é da tua vontade, em nome de Jesus. Meu Deus, que o Espírito Santo continue agindo em nossas vidas, como estava agindo agora, o pessoal pulando e dançando aqui. Seja do mesmo Espírito, Senhor. Amém? Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu quero que você abra comigo sua Bíblia aí. Você vai abrir a Bíblia aí no livro de Provérbios. Provérbios 6, 16. Amém? Escute. Provérbios 6, 16. Escute. Nós trabalhamos com células, estamos trabalhando com discipulados, certo? E tudo que começa bem, termina bem. Aleluia. Tudo que começa saudável, dá fruto saudável. Tudo que começa mal, acaba mal. Por isso que nós temos tido o cuidado. Eu não vou dizer que a gente não erra, a gente está passivo de errar, mas a gente tenta não errar. Então a gente procura fazer a multiplicação de células. Deixa ele um pouquinho. Você... Vem, Juliana. A gente procura fazer para acertar. A gente erra tentando acertar. Mas eu quero dizer que vocês aqui são a linha de frente. Eu sei que tem pessoas que também fazem parte da linha de frente que não estão aqui, porque o evento aqui até então era para a equipe de louvor, né? Então eu sei que existe pessoas que não estão aqui que também fazem parte da linha de frente, que é a artilharia. Amém? Então, eu quero ler aqui 6 coisas que Deus odeia, mas a 7ª é que Deus abomina. Abomina quer dizer Deus tem nojo, Deus tem ânsia. Diz assim, olha: existem 7 coisas que o Senhor detesta. Aqui está escrito 7, acredita? Aí, ó. Eu sei que tem Bíblia que tem. Na minha Tá 7, então. Ele varia de versão para versão. As 6 coisas que o Senhor odeia. Na minha Bíblia lá em casa é 6 coisas e a 7ª de abomina. Então existem 7 coisas que Deus
que o Senhor Deus detesta e que não pode tolerar. É uma outra versão, né? O olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente. Deus não tolera essas coisas. A mente que faz planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que diz mentiras, e a última, que no caso tem bíblico ali, a sétima, né? É a pessoa que provoca brigas entre amigos. Eu sei que tem versão que está escrito aí, aquele que, como é que está na Bíblia aí? Semeia contenda entre os irmãos. Então tem várias versões. A minha Bíblia lá em casa é essa aí, ó. Aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então escute. Deus falou assim, ó, que a casa dividida, ela não prosperará. A casa dividida, ela não subsistirá, ela não permanecerá. Se você e a sua esposa na sua casa não tiver união, essa casa não vai prevalecer. Então Deus disse várias coisas aqui que ele não tolera. Ele diz, ó, olhar orgulhoso, Deus não gosta de gente orgulhosa, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, a mente que faz planos perversos, os pés que se apressam para o mal, tem pressa em fazer coisa errada, a testemunha falsa que diz mentira, ela inventa as coisas, fala uma coisa que não existe, inventou, mentiu, para te favorecer, para te ajudar em alguma coisa. Uma vez uma mulher crente, nós morávamos na Oligário Maciel, chamou minha esposa para ser testemunha lá que ela trabalhou na casa, e minha esposa nem sabia quem que era a mulher, nem conhecia a mulher, e a mulher queria que minha esposa fosse testemunha e falasse coisas que nem aconteceu. Existe crente mentiroso, existe crente que é falsa testemunha, que não dá testemunho. Hoje eu conversei com um pastor, amigo meu, não vou falar o nome dele. Por quê? Porque não me interessa. E nós estávamos falando, tantos pastor fechou, pastor fechou, a igreja fechou, todas as igrejas fechou. Por que fechou? Porque se não tiver testemunho, não fica aberto. Não fica aberto. O povo quer uma liderança, o povo quer um pastor que tenha família, que seja exemplo. Uma liderança que eles vejam exemplo. Tem que ter exemplo, testemunho. Então, até comentando de um pastor que estava com depressão, fechou a igreja, né? Então, a última coisa que Deus falou em Provérbios aqui, que Ele detesta, que Ele tem asco, nojo, é o irmão. Não está falando ímpio. Falei ímpio? Falei ímpio? Não. É o irmão que semeia contenda contra outro irmão. Porque o sangue de Jesus foi derramado por ambos, por o irmão da direita e o irmão da esquerda. Então Provérbios fala de uma coisa que Deus, Ele tem nojo: o irmão
que semeia contenda entre irmãos. Por quê? Porque a casa dividida não subsistirá. Ela não permanecerá. Tem que haver união. Tem que haver unidade. Aí eu quero que você abra comigo aí a sua Bíblia, para dar continuidade, em Salmos 133. Salmos 133. Então, se eu falei uma coisa, 6 coisas que Deus detesta, a 7ª que Ele abomina, que Ele tem nojo, agora eu vou falar daquilo que Deus gosta, que Deus ama. Eu falei daquilo que Deus detesta e vou falar daquilo que Deus ama. O que fala aqui, ó? Fala aqui o título que está aqui no celular. União e paz. De novo. União e paz. União e paz. Então fala aqui o Salmo 133, ó. Como é bom. Olha aqui que coisa gostosa. Essa segunda-feira. Eu não sei quem teve a ideia, mas quem teve foi divina. Não é verdade? Como é bom e agradável. Deus se agrada que o povo de Deus viva unido. Não é de vez em quando. Não é só em acampamento. Não é só no culto. É viva, que o povo de Deus viva unida. Sempre, todos os dias. Como se fossem irmãos. Então, tem uma qualidade que eu quero mencionar aqui, que existe na família da minha esposa. O quê? A união. Glória a Deus. Que lá na casa da minha esposa, só ela é crente. Todas as irmãs dela são católicas. Mas uma defende a outra. É verdade? Todas, uma defende a outra. São unidas. Glória a Deus. Uma não deixa falar mal da outra. Verdade. Mesmo que a fulana esteja errada. Não aceita. Verdade. Defende a causa. Defende o sobrenome. Elas não aceitam. Então, como se vivam como se fossem irmãos. O irmão pode brigar, mas de noite tem que consertar. Não é, Larissa? É assim. Lá em casa, se não pedir perdão, apanha. Porque não pode viver em tempo de guerra dentro de casa. Atrai maldição. Então tem que apanhar para pedir perdão. Mas aí conserta tudo. Quem está entendendo? Quem já sofreu isso que eu estou falando aqui? O pai falou assim, ó, se não pedir perdão, vai apanhar. Eu faço isso direto. Fala assim, abraça ela, João Aldo. Abraça ele, Giovana. É assim. Então, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se fossem irmãos. Então, o Juliano é de uma outra família, eu sou de uma outra família, mas eu tenho que viver com ele como se nós fôssemos irmãos. Nós não somos irmãos de sangue, mas nós temos que viver como se fosse irmãos. Como ele é irmão da Patrícia e eu sou irmão do Álvaro, nós temos que viver como se fôssemos irmãos. Sabia? Então, como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se fossem irmãos, é como azeite perfumado. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão. Arão sacerdote. O óleo escorre na cabeça do sacerdote Arão, que desce pelas barbas
e pela gola do seu manto sacerdotal. Então, a união faz descer o óleo do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, às vezes, a pessoa pode estar dançando, tal, no Espírito aqui, mas na realidade, o óleo não está descendo. Porque tem coisa para consertar. Porque se não está unido, se não está em união, não está vivendo como irmão, tem coisa errada. O óleo não vai descer. Eu já li na minha Bíblia que Deus matou pessoas por causa de fogo estranho. A pessoa foi oferecer incenso, com fogo estranho foi consumida a hora. Porque existe o fogo do Espírito Santo e existe o fogo estranho. Quem está entendendo? Então, é como azeite perfumado que desce sobre a cabeça de Arão, pelas barbas, pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho no Monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião. Pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Então, é na presença, começa na unidade, vivendo como irmão, desce o óleo, desce o orvalho, como no monte. Nós estamos aqui, mas é como no Monte Sião, onde Deus ordena a sua bênção. Quando há união, existe a bênção. Quando há desunião, não tem a bênção. Quando há união, há vitória. Quando não há derrota. Está concordando, gente? Glória a Deus. Então, porque ali, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e a vida para sempre. Então eu falei para vocês aqui daquilo que Deus odeia, mas também estou falando daquilo que Deus ama. Deus ama união. Deus ama irmão amar o irmão. Andar como se fosse irmão. Olha aqui para mim. Eu tenho vários irmãos. Meu pai deixou, que eu conheço, mais 5 irmãos de outra mãe. Da minha mãe tem só o Álvaro. Eu tenho vários irmãos, mas eu poderia ter a preferência. Mesmo eu tendo a minha preferência, eu não posso pisar na bola com os outros irmãos. Eles não fizeram por merecer. Teu pai errou, eles são filhos bastardos, mas eles não pediram para nascer. Quem está entendendo? Eles não são filhos da minha mãe, mas são filhos do meu pai. A Tatiana recebeu uma irmã agora de gorjeta esses dias. E ela já ama a mocinha. A mãe está brava, mas a menina não tem culpa de ter vindo ao mundo. Quem está entendendo? Então, eu posso não ter muita intimidade com o Juliano, mas eu não posso deixar de tratar ele como irmão. Se ele é meu irmão, acabou. Quem está entendendo? Eu não posso ter preferências. Eu posso ter amigos no meio da igreja, mas eu não posso ter preferência. Irmão é irmão. Glória a Deus. Quem está entendendo isso que eu estou dizendo? Glória a Deus. Então, o que acontece? Você vai abrir agora aí comigo em Provérbios. Provérbios 28:3. Provérbios 13. Foi esta palavra que Deus me deu. Eu estava ali no carro, Deus me deu essa palavra aqui, ó. Olha.
Preste atenção. Presta atenção. Eu falei daquilo que Deus odeia, falei daquilo que Deus ama. Só que nós somos falhos. Entenda bem isso que eu estou falando. Eu, que sou pastor de vocês, eu já errei com o meu pastor Ayrton. Eu já fui rebelde a ele, eu não sou mais. Eu aprendi a lição. Glória a Deus. Se hoje eu sou pastor de vocês, e eu estou à frente da igreja Belo Horizonte, aqui nos Afonso, lá no centro, é porque eu tenho a bênção do meu pastor. Ele me perdoou. Está entendendo? Glória a Deus. Se você está sendo abençoado, é porque a bênção está passando por minha vida. Glória a Deus. Tem nada a ver com a minha esposa, não. O sacerdote desta igreja sou eu, Glória a Deus. não é ela. Ela é pastora auxiliar. Quem está entendendo? Então, se a igreja está sendo abençoada, é por causa da bênção que está sobre a minha vida, que também está sobre a vida do meu pastor Ayrton. Ele que me ungiu, me abençoou. Então, eu também já errei com ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós estamos sujeitos a errar. O persistir no erro que é burrice. Quem está entendendo? Você está sujeito a errar. Você também, Juliana. Eu também estou sujeito a errar. Permanecer no erro é burrice. É falta de inteligência. Você dá um murro numa faca, cortou. Ah, não, vou dar mais um. Está saindo sangue, vou dar mais um. É burrice. Quem está entendendo? É falta de inteligência. Nossa, você cortou minha vida. Sangrou, vou lá para o meio da ponta. Aí nunca mais vou mexer com isso. Aprendeu. Nunca mais vai sofrer. Porque aprendeu a lição. Quem está entendendo? Então, olha o que fala aqui, ó. Olha o que fala aqui, ó. Depois você acompanha, eu quero ver a outra versão, viu, Carlinhos? A versão da sua aí, ó. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Olha para você ver. Todo mundo tem pecado, irmão. Todo mundo. Mas a Bíblia diz: quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida. Na Bíblia o que está não prosperará, né? Quem cobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará o seu bom. Mas quem esconde o seu pecado, a sua transgressão, nunca prosperará. Sabe o que quer dizer isso? Você pode estar dentro da igreja, você está tocando aqui na igreja. Se você não confessar, você nunca vai prosperar. E está tocando na igreja. Vocês entenderam isso? A questão não é cargo, não é o levita, não é o pastor, não é o diácono, não. É confessar. Porque todos nós estamos sujeitos ao erro, à falha, a errar. Mas nós temos o dom de Deus, que é o Espírito Santo, que nos ajuda a confessar e a pedir perdão. Quando eu confesso o meu pecado, eu alcanço a misericórdia, o perdão. Acabou. Ninguém mais pode lembrar daquele pecado que foi perdoado. Quem está entendendo? Na Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados que Ele perdoou. Aí você que é carnal, você fala assim: mas Deus, sabe aquele pecado que eu pedi perdão para o Senhor? Sabe aquele pecado que está me incomodando tanto, Deus? Aí Deus fala assim: mas qual? Eu não lembro mais. Qual que é? Eu não lembro mais. E Deus esqueceu. Já perdoou.
Foi passada uma régua. Quem está entendendo? Pecado perdoado é esquecido por Deus. Às vezes você não esquece, porque você é humano. Mas aquele que é o autor da vida, ele esquece. É ele que tem o poder de absolver e de condenar. Ele esquece. Ele rasga a folha de acusação. Acabou, não tem mais folha de acusação. Dos teus pecados não me lembro mais. Mas aquele que confessa, alcança a misericórdia. Então, às vezes, a pessoa está lutando, e ela não prospera. Porque tem coisa escondida, tem coisa barrando, tem coisa sendo entulho na vida daquela pessoa. Então, escute o que eu vou dizer aqui. Aqui está a liderança da igreja. O Espírito Santo está aqui. Aleluia. Deus está aqui conosco. Estamos falando da palavra de Deus. O Espírito Santo está aqui. Então eu quero, olha aqui, irmãos, que vocês deem liberdade para o Espírito Santo, para que vocês saiam daqui hoje. Dá um cafezinho pro Carlinhos.